Oi, nesse vídeo a gente vai ver integrais de superfície, tanto de funções quanto de campos. Bom, antes de qualquer coisa, vamos dar uma revisada no que a gente viu lá de integral de linha. O que é que a gente tinha em integrais de linha? A gente começou em integrais de linha, considerando uma curva C, que é de um ponto parametrizada, né? Onde essa curva ela era a imagem de uma parametrização, RT, dado, nesse caso eu vou colocar com 3 coordenadas, x de t, i, mais y de t, j, mais e de t, k, tá? Aí, depois que a gente viu os exemplos de curvas parametrizadas, a gente viu como calcular o comprimento de uma curva, de uma curva parametrizada, que era dado por L igual a integral sobre C ds, né? Que ficava integral de A até B da norma de R' de T dt, certo? Feito isso, eu defini como era a integral de linha de uma função f, que era dado o integral sobre C de f ds, era a integral de A até B, de f calculado na parametrização R, vezes norma de R' de T dt, né? Então, o comprimento aqui é como se você estivesse calculando a integral sobre 1 ds. Beleza. Além disso, a gente concluiu a parte integral, definindo integral de linha, né, sobre uma curva C de um campo f dr, que era dado por integral de A até B de f calculado em R de T, produto interno R' de T dt. Pronto, então integrais de linha, resumão, é isso aí. Enquanto a gente estava falando de campo, a gente sempre estava olhando uma orientação para essa curva, né? Que em geral a gente pegava a orientação positiva, enfim. Aí vamos fazer uma coisa análoga para integrais de superfície. Bom, a gente viu no vídeo anterior que se eu considero uma superfície S parametrizada, a gente considera a parametrização aqui R de UV igual a x de UV e y de UV J, z de UV K, tá bom? Aí, o que é que a gente fez depois? A gente viu área de uma superfície. Que seria o análogo ao comprimento. E a área a gente definiu como sendo, a gente pegava aqui, né, as curvas, pegava os vetores tangentes a cada curva aqui, que era obtida quando se fixava uma das variáveis, R1 e RV, e se a superfície é uma superfície suave, uma superfície regular, a gente tem que o vetor normal a essa superfície, ele é diferente do vetor nulo, e aí, no caso, ele era o produto vetorial entre RU e RV. E aí, com isso, a gente conseguiu construir uma
integral que representa a área dessa superfície, que era dado pela integral dupla sobre a região D, onde D é o domínio aqui dessa curva, né, que está em R2, e chega em R, dessa curva não, dessa superfície. Aqui em curva era uma, saía de R e ia para R2 ou R3, né, pegava um parâmetro e levava em R2 ou R3. Bom, voltando, a área era integral dupla da norma do produto vetorial entre os vetores RU e RV, onde esse vetor RU é as derivadas parciais das funções componentes x, y e z em relação à variável u, e RV as derivadas parciais das funções componentes em relação à variável v. E aí a gente vai, nesse vídeo, definir essas duas coisas aqui, uma integral sobre uma superfície de uma função f ds e a integral de uma superfície de um campo f ds, tá? Então, prestem atenção que quando eu estou falando de comprimento de curva aqui, quando eu defino a integral sobre uma função, o que aparece é a f aplicada na parametrização r. Aqui vai ser bem similar, tá? A construção, novamente, é muito... a gente utiliza muito a parte de soma de rima, então eu vou omitir, tá? Essa construção. E aí eu peço a vocês que quem tiver curiosidade dê uma olhada no livro ou me peça que eu possa fazer um vídeo à parte, tá? A gente tem que a integral de uma função f sobre uma superfície parametrizada S vai ser dado pela integral dupla sobre D de f calculado na parametrização R de UV vezes o módulo, a norma, né, de RU, produto vetorial de RV, dA. Então, significa que quando a gente está calculando a área, a gente está olhando a integral sobre D da função f igual a 1 vezes o produto vetor, a norma do produto vetorial. Então, só para deixar aqui bem explicadinho, porque nesse slide anterior vai ficar como se fosse um resumo aí para vocês estudarem. Então, a definição é que a integral, e ressaltando novamente, essa definição a gente chega através de soma de rima, de um modo muito parecido com o que eu comentei no vídeo anterior, sobre como chegava a partir da área, tá? Como chegava nessa fórmula da área de uma superfície parametrizada. Então, a integral é definida por integral, a notação integral dupla, né, de S, de f, essa função f, eu estou considerando sempre uma função de 3 variáveis, que é o que faz sentido, é igual a integral sobre D de f calculada na parametrização R de UV vezes a norma de RU, RV, produto vetorial, né? dA, onde RU, produto vetorial R de V, é dado pelo determinante I, J, K. O RU são as derivadas parciais das funções componentes em relação a U. E o RV, as derivadas das funções componentes em relação à variável V. Pronto. Vamos ver então o primeiro exemplo, que é calcular a integral da função f de x, y, z igual a x vezes y sobre o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, com z entre menos 1 e 1. Então, a superfície é esse cilindro, tá? Pra gente
fazer essa questão, a primeira coisa que a gente precisa é de uma parametrização para esse cilindro, que a gente já viu no vídeo anterior. Então, R de UV fica, como o raio aqui dessa circunferência é 2, vai ficar o quê? 2 cosseno de U I mais 2 seno de U J mais VK. Então, a gente viu isso lá no vídeo anterior, onde o aqui ele tá variando entre 0 e 2π. E o V, lembrando que o V é a coordenada Z, né? Então, o V é dado na questão que tá variando de -1 a 1. Essa é a minha região D, tá? Essa é a minha região D. Então, o que é que a gente vai precisar pela definição? A gente vai precisar da parametrização que a gente já tem, calcular a função f nessa parametrização e calcular esse produto vetorial. Então, eu vou primeiro aqui calcular f de R de UV, que vai ser a f calculado em 2 cosseno de U, 2 seno de U, V, que como a f pega x, y, z e leva no produto das duas primeiras coordenadas, aqui vai ficar 4 cosseno de U, seno de U. A outra coisa que a gente precisa é calcular o produto vetorial, né? Que a gente já viu que vai ser dado por I, JK. As derivadas parciais das funções componentes em relação a U, aqui vai ficar -2 seno de U, aqui fica 2 cosseno de U, e a derivada de V em relação a U dá 0. Em relação a V, as duas primeiras dão 0, e a terceira derivada de V em relação a V dá 1. Então, aqui vai ficar, né? Multiplicando o I, vai ficar 2 cosseno de U, multiplicando o J, vai ficar 2 seno de U. Vocês fazem esse determinante, tá? Para chegar nisso. E multiplicando K, dá 0. E aqui também dá 0. Então, dá 0 vezes K. Consequentemente, a norma de RU, RV é dado pela raiz quadrada, né? Da primeira componente aqui desse vetor, RU vetorial RV, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, isso vai dar raiz de 4, tá? E aí, raiz de 4 dá 2. Portanto, a integral sobre f da função x, y, ds vai ser a integral sobre d de f de R de UV, que foi 4 cosseno de U, seno de U, vezes a norma do produto vetorial, que deu 2, dA. A minha região D é essa região aqui, tá? Essa região aqui, onde o U tá variando de 0 a 2π e o V de -1 a 1. Então, lá pela primeira parte da nossa disciplina, isso vai ficar integral de 0 a 2π, por exemplo, da integral de -1 a 1 de 8 cosseno de U, seno de U, dV, du. E aí, eu vou deixar de exercício vocês fazerem essa conta com calma e chegar que essa integral é 0. Beleza? O próximo exemplo é calcular a integral da função x, y, z, onde a superfície é um cubo cortado do primeiro octante pelos planos x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1.
Então, a nossa superfície é esse cubo que aparece aqui, nesse primeiro octante, tá? Bom, essa superfície ela é um pouquinho diferente da do exemplo anterior, porque no exemplo anterior a gente tinha um cilindro, tá? Esse cilindro ele é uma superfície regular, ou seja, aqui essa superfície ela não apresenta quinas, bicos. Já no cubo aqui a gente tem pontos, né? Em que essa superfície ela não é totalmente regular, ela é composta por subsuperfícies, vamos dizer assim, que são, tipo, esse plano é regular, esse aqui de cima é regular, certo? Então, a gente vai precisar, para fazer essa integral, dividir essa superfície em outras. Eu vou chamar esse aqui de S1, S2 e S3. Essa S1, no fim das contas, é o plano Z igual a 1. Essa S2 é o plano Y igual a 1. E a S3 é o plano X igual a 1. Certo? Então, a integral de S de f ds, ela é igual à integral de S1 mais a integral de S2 mais a integral de S3. Certo? Então, vamos fazer a integral de S1. Para isso, o que é que a gente precisa primeiro? De uma parametrização. A parametrização aqui vai ser simples, porque se eu pegar x igual a x, y igual a y, e como S1 é o plano z igual a 1, o z vai ser igual a 1. Então, eu tenho essa parametrização aqui. R, que agora eu escrevi em termos de xy, como sendo xi mais yj mais k. E aí, vamos fazer a conta usando ela, né? Então, quem é que vai ser a f calculada em x, y1? Como a função f é o produto entre as três coordenadas, fica x, y, como no exemplo anterior. A r de u vetorial r de v vai dar o quê? Que no caso não é r de u e r de v, é r de x e r de y, tá? Fica IJK. Aí, derivada em relação a x vai dar 1, 0, 0. Em relação a y dá 0, 1, 0. Então, isso aqui vai dar o vetor. Eu vou escrever mais direto. Dá o vetor 0. Com J também dá 0. E no K dá 1. Tá? Então, a norma desse vetor Rx vetorial Ry dá 1. E, consequentemente, a integral sobre S1 de x, y, z ds vai ser a integral. O x e o y aqui, ó, eles variam de 0 até 1, tá? Porque a gente tá considerando só o primeiro octante, né? Então, aqui eu tô variando de 0 até 1 e aqui de 0 até 1. Então, vai ficar integral. E é um retângulo, né? É um quadrado, na verdade. Então, integral de 0 a 1. Integral de 0 a 1 da função f, que é xy, vezes a norma do produto vetorial, que dá 1, dy dx. Essa integral, ela dá 1/4. E, de modo análogo, você resolve as outras fazendo a mesma coisa, que também vão dar 1/4. Então, vai ficar 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que vai dar 3/4. No vídeo anterior, a gente viu um caso particular para calcular a área quando a superfície era um gráfico de uma função, né? Se eu tinha z igual a f de xy, como é que a gente parametrizava essa superfície? A gente pegava a parametrização x igual a x, y igual a y,
e z igual a f de xy, que foi mais ou menos o que a gente fez no exemplo anterior, tá? E aí, como é que ficou a área? A área ficava a integral dupla sobre d da raiz quadrada de 1 mais derivada de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado. Então, se minha superfície é um gráfico de uma função, a gente consegue definir a integral sobre a superfície S da função f. Eu vou colocar aqui g para vocês não confundirem uma com a outra, tá? G e G. Então, f de x, y, z ds, isso é dado pela integral dupla sobre d de f calculado em x, y, o z é a minha g de yz, tá? Vezes o que tá aqui, que é o produto vetorial, né? Dos vetores rx e ry aqui, tá? Então, fica raiz de 1 mais derivada de z em relação a x ao quadrado, derivada de z em relação a y ao quadrado, dA. Tá? Então, é um caso particular que a gente já usou aqui nesse exemplo, né? Quando eu parametrizei por x igual a x, y igual a y e z igual a 1. Então, isso aqui era a minha g de xy, beleza? E aí, vamos ver esse exemplo. Calcule a integral sobre S de x ds, onde S é essa superfície. X ao quadrado mais 4z, onde x está entre 0 e 1, e o y está entre 0 e o z está entre 0 e 1 também. Aqui, a gente nota que o y é x ao quadrado mais 4z, que isso é uma função de x e de z. Então, eu posso pegar minhas equações paramétricas como sendo o quê? X igual a x, y igual a x ao quadrado mais 4z e z igual a z. Nesse caso, o x está variando de 0 a 1 e o z também está variando de 0 a 1. Então, esses vai ser os limites de integração da minha região D. Tá? Então, como é que vai ficar? Eu vou precisar calcular o produto vetorial entre Rx, como aqui a parametrização depende de x e de z, então é Rx, Rz, que vai ser dado por I, JK, como vocês já sabem. Derivada em relação a x dessas componentes dá 1, 2x e 0. Em relação a z dá 0, 4 e 1. Então, esse vetor ele fica como? Na componente I dá 2x, na componente J aqui vai dar 0, na volta dá 1, menos 1, e na K vai ficar 4 e pronto, certo? Então, a norma de Rx, Rz da raiz quadrada de 4x ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 4 ao quadrado, que é 16, que dá a raiz de 4x ao quadrado mais 17. Lembrem de refazer essas contas para conferir, né? Porque vez ou outra eu me atrapalho, vocês já estão acostumados. Então, aqui vai ficar o quê? A integral sobre S da função x ds vai ser igual a integral sobre d. No lugar de x vai ficar x mesmo, porque é como está a parametrização aqui. Então, x, o produto foi 4x ao quadrado mais 17 dA. Então, isso dá integral. O x varia de 0 a 1 e o z também varia de 0 a 1. Então, fica integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1
de x, raiz de x ao 4x ao quadrado mais 17, dx, dz. E aí eu vou deixar para vocês concluírem essa questão. Essa integral você faz usando substituição simples, tá? Agora observe que eu fiz fazendo uma construção do zero do que eu tinha feito para gráficos de função, né? Aqui a gente já podia ter usado direto, porque como eu tinha aqui, a minha parametrização era x igual a x, y igual a uma g de y, z, e z igual a z, então eu já tinha pela observação que eu fiz antes, que a integral sobre s de f ds era a integral sobre d da função f em x, g de y, z, z, raiz quadrada de 1 mais, nesse caso ficaria a derivada de y em relação, perdão, aqui é x, tá? Em relação a x ao quadrado, derivada de y em relação a z ao quadrado dA, que aí já ficaria direto, integral sobre d, como a função era a função x, ia dar x mesmo, raiz de 1 mais a derivada de y. Lembrem que y na minha questão era x ao quadrado mais 4z, né? Então, aqui ficaria derivada em relação a y. Derivada de y em relação a x dá 2x, 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado, mais a derivada em relação a z, que dá 4 ao quadrado, dá 16. E aí você chegaria direto nessa expressão, sem precisar fazer esse cálculo que está aqui. Bom, a gente vai se encaminhar agora para poder definir integral sobre campo, tá? Integral de superfície de um campo. Para a gente definir a integral de um campo, a gente precisa fixar uma orientação para essa superfície, como a gente fez lá para curvas, né? Que a gente tem a orientação positiva, que é do sentido anti-horário, caso essa região fosse simplesmente conexa e tal. Então, a primeira coisa é definir o que é uma superfície orientada, uma superfície orientável. A gente vai sempre considerar uma superfície regular, tá? Então, se a gente considera uma superfície regular parametrizada por uma parametrização R de UV, a gente orientar uma superfície é fixar um campo de vetores normais unitários que varia continuamente sobre a superfície. Então, lembrando que a gente já tinha que um vetor normal era dado por R de U vetorial R de V, e para a gente deixar esse vetor unitário, a gente divide pela norma, né? Que vocês viram lá em geometria analítica isso. Então, a gente vai pegar um campo de vetores N com essa cara e vai fazer ele variar continuamente sobre a superfície. Então, quando a gente faz isso, digamos que eu estou aqui com a superfície S. Eu tenho aqui o vetor normal, tenho duas possibilidades, né? O vetor normal apontando para fora ou com sentido contrário, menos N, aqui embaixo, tá? Então, vou ter sempre duas possibilidades. Eu vou estar apontando para fora dessa superfície ou para dentro, né? Se eu estou com a superfície fechada, como é o caso, por exemplo, de uma esfera, então, eu também tenho duas possibilidades. Então, o meu vetor normal está apontando para fora ou está apontando aqui para dentro. Todos para dentro. O desenho não está, como sempre, muito perfeito, mas dê uma olhada no livro, né, nessas figuras do livro, tá? Na essência, a gente vai pensar em superfícies orientáveis ou superfícies orientadas, uma superfície que tem dois lados, tá bom? E a gente vai considerar a orientação positiva, a orientação positiva, quando esses vetores normais estiverem apontando para fora, e a orientação negativa
quando eles estiverem apontando para dentro. Todos eles, tá? Todos de uma vez só. Então, é isso. Existe uma superfície, um exemplo clássico de superfície não orientável, que é a faixa de Möbius. Essa faixa de Möbius, ela é construída pegando uma folhinha de papel, um pedaço de uma folha de papel retangular. Vocês podem fazer esse teste aí na casa de vocês. E aí, em vez de você colar essa faixa direitinha, uma pontinha com a outra, você vai colar de forma diferente. Você vai retorcer essa folha no meio e vai colar, formando uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, eu tenho a faixa, eu retorço essa faixa e eu colo as pontas. Então, se você tá caminhando por aqui, por essa faixa, começando de um ponto P aqui, como tá nessa figura, você começa aqui do outro, nesse ponto P que na nossa intuição a gente tá do lado de dentro da faixa, mas ao caminhar, você, quando percebe, tá do outro lado dessa faixa. Então, esses vetores, eles ora estão apontando para dentro, ora estão apontando para fora, como mostra esse GIF aqui, ó, com essa menininha que eu peguei na internet. Eu não botei o site, mas eu vou colocar na descrição, tá? Então, você vê que ora ela tá aqui do lado de fora, entre aspas, ora ela tá do lado de dentro. Então, isso dá um indício de que essa superfície, ela só tem um lado, tá? Tente fazer o seguinte em casa, isso, essa superfíciezinha, vocês vão ver. É um exemplo que não vale a pena a gente entrar na parte teórica dele, olhar parametrização e tudo mais, porque geralmente a gente estuda isso lá em geometria diferencial. Mas é só para vocês entenderem que nem toda superfície é orientável, tá bom? Bom, então agora, como a gente já tem a noção de orientação de uma superfície, a gente vai conseguir definir integral de um campo, de uma superfície S. Bom, se F for um campo vetorial contínuo sobre uma superfície orientada S, com vetor normal unitário N, então a gente pode fazer uma construção a partir de problemas físicos, que a integral sobre S de F ds, a integral sobre S de F interno vetor normal ds. Aí o que é que a gente viu? A gente viu que o vetor normal, ele era dado por RU, dada a parametrização, né? Produto vetorial RV sobre a norma de RU RV. A gente viu isso. E a gente viu também que para calcular isso aqui, isso ficava a integral sobre D da F, calculada na parametrização R de UV. Aí aqui vai ficar produto interno RU RV sobre a norma. E isso vezes o quê? Vezes a norma de RU pela seção anterior, tá? DA. Então, quando a gente cancelar essa norma com essa, a gente vai chegar aqui a integral sobre S de F ds vai ser dada por integral sobre D de F, calculada na parametrização, certo? R, U, V, produto interno, RU, RV, DA. Por causa da motivação física, essa integral, ela representa o fluxo do campo F através da superfície S, tá? Se a gente tá pensando num fluido escoando, por exemplo.
Bom, então vamos ver uns exemplos para a gente finalizar o vídeo. Então, a primeira coisa é determinar o fluxo do campo vetorial F, dado aqui na questão, através da esfera unitária. Então, o que eu quero é determinar a integral de S, de F, ds, onde S é a esfera unitária, que a gente viu que isso é a integral sobre a região D, que é a região onde está definidos os parâmetros, né? De F calculado em R. Como aqui vai ser uma esfera, eu já vou botar aquelas coordenadas esféricas, tá? Φ e θ. Produto interno, R. Φ, produto vetorial, R θ, dA. Certo? Então, a gente vai precisar calcular essas coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é a parametrização, que lá no primeiro vídeo que a gente viu dessa semana de superfícies parametrizadas, a gente viu que no caso da esfera, a gente tem coordenadas esféricas, né? Φ e θ, e a parametrização é dada por, como aqui no caso o A é 1, tá? Então fica 1 vezes seno de Φ cosseno de θ, e mais, aí no J vai ficar, que é o Y, seno de Φ, seno de θ, e o Z, para parametrização da esfera, é o cosseno de Φ, tá? Com isso, como é que fica a F calculada nessa parametrização? Então, no lugar de X, eu vou colocar X, Y e Z, eu vou colocar essas coordenadas. Então, vai fica a Z, né? Então, fica cosseno de Φ e mais o segundo é YJ. Então, essa coordenada aqui do meio se mantém, seno de Φ, seno de θ. E a última coordenada vira a X. Então, fica seno de Φ, cosseno de θ. Aí, a outra coisa que a gente precisa é calcular o produto vetorial aqui. R de Φ, R de θ. Que vai ficar... Esse produto vetorial eu cheguei a calcular no caso geral, lá no vídeo. Mas só para reforçar, eu vou fazer aqui ele de novo. Então, vai ficar as derivadas aqui das componentes em relação a Φ. Então, fica o quê? Derivada do seno, cosseno de Φ, cosseno de θ. Aqui fica cosseno de Φ, seno de θ. E no último, fica menos seno de Φ. E em relação a θ, vai ficar menos seno de Φ, seno de θ. Aqui fica seno de Φ, cosseno de θ. E a derivada do cosseno de Φ em relação a θ dá zero. Então, eu vou escrever bem aqui justinho, mas vocês acreditam que dá para entender. Então, na coordenada aí vai ficar zero e depois fica seno ao quadrado de Φ, seno de Φ, calculando esse determinante. Tá? Perdão, seno ao quadrado de Φ, cosseno de θ, tá? Mais, aí, na de J, aqui vai dar seno ao quadrado de Φ, seno de θ, J, mais, na coordenada K, vai ficar, ó, na K vai dar cosseno vezes seno de Φ, cosseno ao quadrado, mais seno de Φ, cosseno de Φ, seno ao quadrado de θ. Como cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1, então vai ficar seno de Φ, cosseno de Φ. E aí, agora, a gente só precisa calcular esse produto interno, né? Aqui, ó. Já que a gente já tem tudo.
que vai dar o quê? O produto interno de F, de R, de φ θ, por R de φ vetorial R de θ, vai ser igual a... Então, fica essa primeira coordenada vezes essa primeira. Então, vai ficar seno ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo, porque eu acredito que vai ficar ruim. Seno ao quadrado de φ, cosseno de φ, cosseno de θ. Mais... Aí, agora, a segunda coordenada com a segunda coordenada. Então, vai ficar seno ao cubo de φ, né? Vezes seno ao quadrado de θ. Mais a terceira coordenada vezes a terceira. Vai dar seno ao quadrado de φ. Cosseno de φ, cosseno de θ. Cosseno de φ, cosseno de θ. Então, essa é uma questão que, esse primeiro repete, né? Então, é igual ao último. Então, dá 2 seno ao quadrado de φ, cosseno de φ, cosseno de θ, mais seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ. Então, essa é uma questão que ela é trabalhosa, porque as coordenadas esféricas tem muito seno e cosseno, né? Mas que é mais a conta mesmo, o trabalho de você ter atenção, de fazer a conta com cuidado, prestar atenção se não está escrevendo alguma coisa que não faz sentido. Então, o maior inimigo aqui é a falta de atenção. Então, a integral, como eu já tinha comentado antes, por definição, é dado por isso. Então, vai ser a integral. A região D é da parametrização. Então, lembrem lá que quando eu estava com equações com coordenadas esféricas, o meu φ, ele variava de 0 a π, e o θ varia de 0 a 2π. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a π. Essa conta a gente acabou de fazer, tá aí em cima. 2 seno ao quadrado de φ, cosseno de φ, cosseno de θ, mais seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ, dφ dθ. Essa questão aqui, vocês vão ter só um trabalhinho para fazer, porque vai envolver funções trigonométricas, né? Então, provavelmente tem aquelas substituições, e aí isso eu vou deixar de exercício, tá? Para vocês mostrarem que isso é 4π dividido por 3. Quem tiver muita dúvida em fazer essas questões de função trigonométrica, tem um vídeo meu no canal com técnicas de integração, vocês podem dar uma olhada lá, tá? Então, quer dizer, essa questão aqui, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que a vazão, né, se isso for um campo de velocidade, por exemplo, esse F, e estiver descrevendo o escoamento de um certo fluido, está dizendo que a vazão através dessa esfera unitária, ela dá 4π terços de massa por unidade de tempo, tá? Então, para quem é da física, é bem importante entender esses conceitos. E outro exemplo é que a gente quer calcular a integral do campo F, dado por isso aqui, onde a superfície é parte do paraboloide z igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que está acima desse quadrado aí com x e y entre 0 e 1. Aqui a gente percebe que essa z, ela é, na verdade, uma função de x e de y. E assim como anteriormente eu falei algumas vezes, quando você está trabalhando com a superfície que é o gráfico de uma função, as coisas ficam mais fáceis de ser vistas. Então, como observação, para poder fazer esse exemplo, a gente tem o seguinte, que se eu sei que z
é uma g de xy, então a gente já tem aquela parametrização, né? X é x, y é y e z é g de xy, com x e y no intervalo lá dos parâmetros que a gente considerou. Se o meu campo f é da forma pi mais qj mais rk, AF calculado em R de XY vai ser AF calculado em X, Y e o Z é G de XY, tá? E quem é que vai ser RX vetorial RY? A gente já viu também, né? Ficava o vetor, vou escrever assim, derivada de Z em relação a x i mais derivada de z em relação a yj mais 1k. Então, quando a gente fizer o produto vetorial e, consequentemente, quando a gente for calcular a integral ds, isso vai ficar integral sobre d. Quando a gente fizer o produto, aqui vai ficar p vezes essa primeira coordenada, então fica menos p del z del x mais q vezes a segunda, aqui é menos, tá? Também. Então, fica menos q del z del y e r vezes 1 dá r. dA. Então, pegando o exemplo anterior, voltando para ele, né? A gente tem que a parametrização aqui é x igual a x, y igual a y e z, que é a minha g de xy, é o paraboloide, né? 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, onde x está variando entre 0 e 1 e o y está variando entre 0 e 1. Então, isso me dá meus limites para fazer a integração no D, né? Então, por essa formulazinha que está aqui, a gente vai ter o quê? Lembrando que, só para complementar, AF na parametrização RX y vai ser o quê? AF em x, y, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que vai dar igual por isso aqui, ó. Primeira coordenada é x vezes y, então vai continuar x vezes y. E a segunda coordenada do campo é y vezes z, então vai ficar y vezes 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, j. E a terceira coordenada é z vezes x, então vai ficar x, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, k. Portanto, a integral sobre S de f ds vai ser dado por integral dupla. A região D, o x e o y variam de 0 a 1. E aí, por essa formulazinha, vai ficar menos p, então, menos xy. A derivada disso aqui em relação à variável x, né? Que dá menos 2x, então vai ficar 2x ao quadrado. Aqui vai ficar menos o q del z del y, então fica menos aqui é y, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Derivada de z em relação a y, que dá menos 2y, então vai ficar mais 2y ao quadrado. Vou consertar aqui. Mais o r. O r é essa última coordenada. 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado dy dx. Então, eu vou deixar como exercício, o vídeo já tá gigante. A conclusão disso aqui, vocês organizam esse polinômio que tá aparecendo e fazem a integral, tá? E é isso. Então, mais uma vez, eu vou deixar na descrição do vídeo tudo
com tempo que eu tô fazendo, tipo, exemplo, as definições para vocês poderem ver com calma. O próximo vídeo a gente vai ver o teorema de Stokes. Na verdade, na próxima semana a gente vai trabalhar os principais teoremas desse curso, que é o teorema de Stokes e o teorema do divergente, ou o teorema de Gauss, em que a gente vai ter uma relação total entre as integrais que a gente viu no curso todo, integral de linha, integral dupla, integral tripla. Então, boa semana para todo mundo e bons estudos.